Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cash Talk, o podcast que descomplica contabilidade, negócios e finanças de um jeito leve, direto e acessível, principalmente para você que é estudante e quer se destacar no mercado de trabalho. E claro, nosso objetivo, como sempre, é te trazer uma informação clara e acessível, de uma forma prática e simples para você poder aplicar na sua vida estudantil e também profissional. E no episódio de hoje a gente vai falar como que o imposto de renda na prática exige planejamento, orientação e o olhar de quem trabalha já com empresas e contribuintes. E também a gente vai falar como a consultoria contábil ela é importante para a gente entender a questões dos erros e dos prejuízos que podem ocorrer no imposto de renda. Perfeito, e para esse bate-papo a gente trouxe o Leandro. O Leandro, ele é empresário contábil, sócio-diretor da Glória Contabilidade, com mais de 30 anos de experiência, graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Auditoria e Controladoria, ambos aqui pela Unifoa. Atualmente, ele atua também como conselheiro do CRC, vice-presidente do SESCOM Sul Fluminense e da Secretaria Contábil. Ele também atua hoje na área tributária federal, societária, contábil, no imposto de renda, atuando na parte de consultoria, no sentido de orientações aos empresários e clientes. Leandro, seja muito bem-vindo ao Cash Talk, é uma honra ter você aqui com a gente. A honra é minha, agradecer a vocês o convite de estar aqui e, de uma certa forma, contribuir trazendo aí a prática da nossa profissão e ajudando a quem estiver nos ouvindo a entender melhor um pouco aí da nossa prática, do nosso dia a dia. Perfeito. Leandro, é sempre uma honra ter você aqui conosco. E para a gente começar, conta pra gente como foi o seu início na jornada com a contabilidade e como foi para você construir essa trajetória tão respeitada. Bom, eu sou filho de uma família de contadores. Meu pai era técnico em contabilidade. Meus tios também eram técnicos em contabilidade, que foram quem fundaram a atual empresa, né, que eu hoje faço parte, que é a Glória Contabilidade. Então, é uma empresa familiar. Eu comecei a trabalhar na área, lá no escritório, com 16 anos. Bacana. Estou há 34 anos na profissão. E quando eu entrei lá, foi por desejo. Eu realmente sentia a vontade, sentia a vocação de seguir na área de ciências contábeis. E como todo jovem, eu quis conhecer mais de perto, né, como que era a área. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu já comecei a fazer o curso técnico de ciências contábeis, que na época existia, hoje não existe mais. Estudei 3 anos, me formei como técnico em contabilidade e depois eu vim fazer a faculdade, que na época eram 5 anos, diferente de hoje. Sim. E me formei em ciências contábeis. Depois eu fiz pós-graduação, uns 5 anos depois, né? Como vocês leram aí, pós-graduação em auditoria e controladoria. E nesse tempo todo, à medida com que os anos de profissão vão passando, eu fui aprendendo e gostando cada vez mais da profissão. Então, como eu disse, eu tive ali o privilégio de nascer numa família de contadores. E começar novo, muito né? Bacana. 16 anos ali dentro do escritório. Faz muita diferença, né? Comecei com 16 anos ali e aprendi muita coisa. Praticamente passei por todos os departamentos do escritório. Que é muito interessante, né? A gente vê um pouquinho realmente de cada processo que acontece dentro da contabilidade. Até para poder entender, né, com certeza. Isso que você falou, dos processos, para poder entender como que é o escritório de contabilidade ao todo. Agora, é claro que, como todo profissional, acaba que a gente vai se adequar melhor a alguma área específica. Que chama mais atenção. Que chama mais que atenção. combina mais com o seu perfil também, né? Exatamente. Então, de lá para cá, além da questão da formação acadêmica, aí foram vários cursos, participações em convenções de classe,
tiveram vários momentos que a gente tem que estar sempre buscando, porque não pensem que acabou a faculdade, acabou o estudo. Acabou tudo, né? A Perfeito. gente precisa Tá em sempre constante estar estudo e constante evolução. Precisa ter Exatamente. essa Até porque continuidade. as obrigações e as leis vão mudando Sim. muito. Conforme cada ano passa, E isso né? impacta muito na nossa profissão, na forma legislativa Reforma tributária que tá. também. Sim. A nossa profissão, ela não é o direito, né? Mas ela tá... Por conta das legislações, mas ela está totalmente ligada Atrelada. à legislação. Exatamente. Então, não tem como o contador, profissional da contabilidade num todo, prestar um serviço se ele não conhecer de leis. Sim. Sim. Então, no mínimo, as leis que estão ligadas à profissão de contabilidade. Uhum. Exatamente. É Leandro, antes da importante. Bia entrar no primeiro tópico, você falou que depois de uns 5 anos de formação, né, de contabilidade, você ingressou numa pós de auditoria e controladoria. Teve algum motivo em específico que chamou a sua atenção para essa área? Porque a auditoria e controladoria, mesmo que eu não hoje trabalhe diretamente prestando serviço, por exemplo, de auditoria, mas dentro do escopo de matérias que foi abordado no curso à época, ajuda também ao meu dia a dia dentro de um escritório de contabilidade. Por exemplo, na época eu tive aula de planejamento tributário. Tudo bem, não está dentro da auditoria, não foi um curso específico de planejamento tributário, mas contribui Sim. para o meu dia a dia, que hoje Faz um toda a contador diferença. precisa saber fazer um planejamento tributário. Então, isso tudo contribui para que a gente Perfeito. agregue. Hoje em É só um dia, exemplo, ser né? ligado na outra, né? Acredito Sim. que hoje em dia, para você ser um contador, você realmente precisa entender e dominar o planejamento tributário, porque Sim. qualquer empresa precisa, né? Ainda mais agora com a... Ainda mais Nossa, agora. estão falando Com a vinda da reforma tributária. Exatamente. Precisa entender, precisa, né? Uhum. No nosso caso, que já estamos há mais tempo na área, Sim. uma questão não é nem de mudança simples Sim. de legislação. Uhum. No caso, é mesmo O todo, aprender do Todo. zero. Exatamente. Eu acho interessante, talvez, isso também, porque abre muita porta para o jovem hoje, porque é algo que vai igualar todo mundo. Sim. Tanto as pessoas que estão há muito tempo trabalhando e atuando nessa área vão ter que aprender do zero exatamente como a gente. Então, é mais um ponto para estar incentivando esses jovens, os estudantes Sim, não hoje, deixar de a estudar. começar Exatamente. a já estudar desde já, porque serão profissionais que estarão mais ou menos no quesito conhecimento da reforma tributária Variados, e né? legislação, vão estar mais ou menos... Bem páreo. Exatamente. Perfeito. É o que a gente estava falando, Sim. que eu comentei há pouco na questão de que estudar vai ser sempre. Sempre. Com É um certeza. estudo conheci- constante. Eu, com esse tempo de profissão, eu vou ter que... Né, vou Novamente, ter que iniciar os estudos do estudo, zero. mas agora a reforma tributária vai vir Já com uma bagagem de forma muito maior. e que tá nós chegando vamos bem. ter que sentar mesmo Sim, com certeza. E aprender estudar. do zero, exatamente. Sim. Perfeito. Vamos começar então a nossa primeira pauta, que é imposto de renda na prática, trazendo um pouquinho mais voltado para isso. Nessa temporada de imposto de renda, a gente queria saber quais que são as dúvidas mais constantes e mais comuns que chegam dos clientes até você, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. O que você acha que é mais comum das pessoas surgirem dúvidas? É muita coisa relacionada à documentação, Uhum. quais são os documentos que Necessários. tem que ser apresentado para comprovação para informação, melhor dizendo, na declaração. Questão de despesas, isso é muito recorrente. Qual despesa que Que é eu posso dedutível, lançar, qual não que eu não posso. posso, né? Despesa com Teve escola, com Teve material uma- escolar. Eu posso deduzir. Se eu mandar fazer um óculos para mim, eu posso Sim, deduzir como farmácia, despesa. boa pergunta, teve inclusive. Oi? É uma boa pergunta, inclusive, essa questão do óculos. Teve que uma não- outra coisa que eu vi que eu nunca imaginaria que seria uma despesa dedutível. Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. A cadeira de roda. Eu não Pois é. imaginava que cadeira de roda poderia ser algo dedutível no imposto de renda. Uma despesa É. dedutível. Tem muitas questões que gera muita dúvida, principalmente porque normalmente quando vamos pegar aí a área de saúde, que você está dando um exemplo, Sim. normalmente as despesas que se tem com saúde costumam, dependendo de um tratamento que o contribuinte vai fazer,
são despesas que normalmente são despesas mais caras. Sim. Sim. E tem muitas situações que não tem como ser dedutivo, você não pode aproveitar para ser dedutível. Então, algum de vocês falou a questão da farmácia. Sim. De- Um cliente chegou pra sim. mim perguntando: tive umas despesas com a farmácia, eu posso colocar na minha declaração de imposto de renda? Falei, não é assim que funciona. E a gente senta, explica. Então, exatamente, tem muitas coisas que, por exemplo, até pode, mas aí tem que estar vinculado com uma conta hospitalar, Sim. né? Sim. Porque vai entrar. Então, são várias questões que realmente o cliente, quando chega para poder procurar, ele tem. Eu comprei um carro, eu tenho que lançar o carro? Tem. Sim. É seu Bem. patrimônio. Com certeza. Né? Você vendeu uma Seu casa, Eu você tenho que tem que colocar declarar, Com você tem que certeza. informar que você vendeu, para quem que você vendeu, qual foi o valor que você vendeu, É um se bem, teve né? ganho de capital, se não teve. Sim, Então, são essas dúvidas que... Que E o ganho surgem de capital? comumente, né? O que seria o ganho de capital para as pessoas que não conhecem, não sabem muito bem? Ganho de capital é quando se vende, vamos pegar aí, eu tenho uma casa, eu comprei a casa, eu vou dar um exemplo assim, matemático só para vocês entenderem. Perfeito. Sim. Eu tenho uma casa, ela vale 400 mil, está declarado no meu imposto de renda 400 mil, e eu vendo essa casa, eu comprei a casa há 15 anos atrás, e eu estou vendendo essa casa por 600 mil reais. Então, eu tive um ganho de capital de 200 mil perfeito. reais. Sim. Então, seria o quê? Justamente aquilo que eu tenho de ganho. Além do que você já teve de gasto. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei dos 400 mil, tem todo um cálculo que se faz lá, não é simplesmente pegar a alíquota do ganho de capital, que é 15%, e aplicar, né, em cima do ganho. Vamos pegar Sim. dos Sim. 200 mil. Tem lá umas parcelas que deduz, tem uma série de questões lá que a lei. Mas, resumidamente, dentro do que você perguntou, seria isso. É o ganho que foi oferido na alienação. A Receita trata Sim. isso, a venda como alienação do bem que aconteceu, e aí tem que se pagar o imposto. Perfeito. Então, isso são dúvidas que são muito recorrentes, que no dia a dia, principalmente na época do imposto de renda, o cliente Não vai consegue perguntar. compreender. Tem esse tipo de dúvida, né? São Exatamente. coisas recorrentes. No caso, o ganho de capital ou perca de capital, né? É assim que fala? Quando tem aí No caso, é um vamos dizer, prejuízo, negativo, assim, né? Que existiu uma perda, conforme você falou, Sim. aí não tem tributação, só Sim. se houver o ganho mesmo, tá? Perfeito. Uma outra dúvida que acontece muito com relação aos investimentos. Questão de ações, fundos de... Como é que fala, gente? Os fundos no Fundos de geral, investimento. Investimento. Tesouro Direto, como que funciona para o imposto de renda? Normalmente, esse tipo de investimento, as financeiras, os bancos, no caso de ações, por exemplo, a Bolsa de Valores, né, que é a B3, Uhum. eles fornecem documentos para que quando o contribuinte for declarar, ele extraia desses documentos as informações necessárias. Então, vai ter lá no documento qual que era o saldo. Vamos pegar agora que a gente, nesse ano de 2025, nós apresentamos referente ao ano calendário de 2024. Uhum. Sim. Então, lá no documento tinha qual que era o saldo inicial, qual que era o saldo final de 31/12 de 23, qual que era o saldo final de 31/12 de 24. Perfeito. Quais foram os rendimentos que tiveram? Foi rendimento isento? Foi rendimento tributado? Dos investimentos, no meu ponto de vista, o que é mais complexo para poder fazer a declaração são as ações. Sim. Porque as ações não é simplesmente lançar da forma que eu expliquei para vocês há pouco. Uhum. Tem que pegar o valor que foi comprado, preço médio. Depois, quando vende, você tem que saber qual que é o preço médio. Você teve o ganho de capital Ganho, nas ações, sim. também tem, Sim. tá? Uhum. Então, tem que fazer todo esse cálculo. E no caso de ações especificamente, os relatórios que são disponibilizados pelas operadoras, pelas financeiras, eles não costumam trazer informações claras do tipo, questão do cálculo
né, pela compra, pela venda. Uhum. Então, hoje no mercado existem ferramentas, programas que a pessoa pode assinar e ele vai lançando lá as notas de corretagem, né, que é o documento que lastreia a operação com as Por ações, completo, né? e vai jogando aquilo tudo dentro dessa ferramenta. E não só para ele acompanhar mensalmente a questão da operação dele, Sim. se teve lucro, se tem que pagar imposto, aquela coisa toda, mas como também na época do imposto de renda, que foi a pergunta, Raíssa, que você fez, Sim. ele já consegue extrair, porque o próprio programa ele já vai fazer esse cálculo. Então, Entendi. tanto para o contribuinte, né, quanto para o contador que vai fazer a declaração, facilita muito. Sim. E detalhe, principalmente, que é o mais importante, diminui a chance de erro. Sim. Eu acho que a vantagem maior é essa, né? Ter esse cruzamento de dados, assim como a gente veio falando em outros episódios. Isso é de suma importância, principalmente em relação ao investimento, né? Que acho que é algo que tem bastante volatilidade. Sim. Porque às vezes, pô, a bolsa tá de uma forma positiva, às vezes tá de uma forma negativa. Então, ter esse parâmetro Taxa para Selic poder sobe, ter esse desce comparativo, o sim, tempo todo. exatamente. Facilita É muito muito na hora bom. do preenchimento ali. Sim. Pra Sim. ele passar essas informações pro contador e nós, como contador, está colocando isso na Exatamente. declaração de imposto de renda. Então, seguir, fazer o acompanhamento e passar para o contador que irá fazer a declaração. Isso aí. Perfeito. Pedro, fugindo um pouquinho dessa vertente de investimento, bolsa de valores, a questão da declaração conjunta. Quando que é viável fazer? E além desse questionamento, né, existe algumas armadilhas que o pessoal comumente acaba caindo que às vezes gera mais imposto do que economia? Ô Marcos, uma questão importante que entra aí o papel essencial do profissional da contabilidade é justamente prestar essa consultoria para poder dizer para o cliente qual que é o melhor caminho. Infelizmente, hoje, nós nos deparamos com muitas pessoas que fazem, né, declaração. Nada contra, mas normalmente acontece das pessoas não terem Devido esse conhecimento né? técnico para poder fazer. E muitas das vezes pode colocar a pessoa, o cliente ali que fez a declaração em maus lençóis. Essa questão, por exemplo, que você trouxe da declaração conjunta, isso tudo tem que ser estudado, tá? Porque tanto pode ser vantajoso o casal declarar conjuntamente ou não pode ser. Às vezes é mais vantagem cada um fazer a sua declaração. Então, tem como você fazer ali uma simulada de ambos, tanto em conjunto como pessoas individuais, e aí sim você diz se vale ou não a pena fazê-la em conjunto. Entra até, Raíssa, na questão do planejamento tributário. Sim. Porque o planejamento tributário se aplica também para pessoa física, não só para pessoa jurídica. Sim. Então, é justamente fazer essa simulação que você falou, fazendo separado, depois a gente faz em conjunto. Se o casal tiver filho, vai colocar o dependente na declaração de um só, vai colocar são até dois uma filhos. pergunta que eu iria te fazer. Quando incluir um dependente, se é viável sempre incluir ou não? Cada caso é um caso, Sim. né? Tem que ser tudo bem analisado. Vai entrar, Bia, muito na questão desse estudo que vai ser feito. Sim. Então, já indo para a questão do dependente, basicamente é a mesma coisa da declaração em conjunto que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se eu falo contribuinte aqui porque é quem declara, tá, pessoal? Se ele apresenta pelo modelo simplificado da declaração, nós temos dois modelos, que é o modelo por deduções legais e o modelo simplificado. Se o contribuinte apresenta pelo modelo simplificado, não vai fazer qualquer diferença ele lançar ou não um dependente. Sim, perfeito. Porque o resultado, o cálculo do imposto, ele não é baseado nas despesas que está sendo incluída ali do dependente, porque é um cálculo presumido.
É um desconto simplificado, por isso que chama, né, desconto simplificado. É até importante a gente estar falando isso, porque muita gente tem dúvida, né? O que é um modelo completo e o que é um modelo simplificado, né? E quais as diferenças Exatamente. deles? De forma básica, assim, que eu costumo explicar para os clientes, eu quero até que você complemente quais dicas que você dá para os seus clientes. Mas o modelo simplificado é, de fato, aquela declaração mais simples. Aquele cliente que tem um perfil de ter apenas uma renda ou não ter tantas despesas dedutíveis. E o modelo completo, né, é indicado para clientes que têm mais de uma renda, tem muitos gastos dedutíveis, tem outras coisas que precisam estar incluindo nessa declaração. Como que você explica isso para os seus clientes? Qual que é a maneira mais correta para a situação dele, em qual modelo ele se encaixaria para declarar? Perfeito, Bia. Mais uma vez, a gente vai voltar lá no planejamento tributário. Porque ele está sempre em tudo. É justamente fazer toda essa análise que você explicou aí para poder saber a realidade de cada cliente que nós vamos fazer a declaração do imposto de renda. Sim. Então, conforme você disse, a declaração do modelo completo pode ser aquele cliente que tem mais de uma fonte de renda, que tem muita despesa dedutível. Normalmente, quem faz desconto simplificado, de fato, é aquele cliente que, né, tem uma movimentação menor e naquela análise que foi feita ali no comparativo dos dois modelos, nós vamos entender que vale a pena ou ser pelo simplificado ou ser pelas deduções legais. Então, tudo realmente cabe esse planejamento. E aí entra o papel fundamental do profissional da contabilidade. Porque o leigo, por mais que ele tenha boa vontade, por mais que o programa do imposto de renda seja intuitivo, porque vocês já tiveram assim, a oportunidade de entrar? Ele é um programa intuitivo. Renda, despesas ali, bens, e vai completando. E para quem não tem esse conhecimento, acaba caindo muitas vezes nessas ciladas de procurar um profissional que não tenha o conhecimento. Sim. Exatamente. Então, por isso que o nosso papel na sociedade como prestadores de serviços nessa área tributária, principalmente do imposto de renda, que é o assunto aqui agora, é fundamental. Nós precisamos sempre estar condicionado a ajudar os nossos clientes para que ele pague de forma legal, evidentemente, o mínimo de imposto possível. E é todo um estudo que é feito por trás, né? Não é só você estudar como que você vai usar ali o programa. É estudar a legislação, é estudar como que funciona casos de dependentes, enfim. E muitas vezes as pessoas vão no mais barato, vamos economizar. E aí muitas vezes caem nesses casos de profissionais. Barato sai caro. Cai nesse caso de profissionais, porque muita gente acha que é muito fácil. Às vezes o contribuinte vai lá, entra, eu sei mais ou menos como é que faz. Já ouvi até que o contador faz um papel de copia e cola. Que a declaração do ano passado vai ser a mesma coisa desse ano. É só um copia e cola. Não vou pagar esse valor. Aí acho que e muitas vezes tem a capacidade de estar realizando a própria declaração. E no fim das contas, um valor que ele não entregou, não passou para uma pessoa que é especializada e tem todo o conhecimento para estar realizando essa declaração, ele vai ter um gasto muito maior. Exatamente. E uma burocracia muito pior para conseguir até mesmo sair de uma malha fina. Perfeito. Ô Bia, você falou uma questão aí que tem que se tomar cuidado, porque você falou que por falta até de conhecimento de uma pessoa que faz, ele pode pegar e fazer o copia e cola. Mas a declaração de um ano pode ser que ela seja vantagem no simplificado, desconto simplificado. Sim. Mas às vezes a do outro, às vezes vai ser mais vantagem ser porque não é uma regra. O contribuinte apresentou a primeira declaração dele da vida, ele tem que apresentar a vida inteira como desconto simplificado, por exemplo. Isso cada ano é um ano diferente. Cada ano muita coisa muda. Muda muita coisa. A pessoa, ela pode entrar no mercado de trabalho, ela vai crescendo, muita coisa muda na vida da pessoa. A questão médica também já dá uma diferença considerável. Nossa vida está em constante mudança, né? Sim. A gente compara, por exemplo, se a gente comparar a declaração de uma pessoa mais nova com a declaração de uma pessoa mais idosa, qual que é a tendência? Da pessoa mais idosa ter mais gasto com saúde, é natural. Com certeza. É humano isso.
Então, pode ser que para aquela pessoa, por conta da despesa, vai ser vantagem a dedução legal. Mas pode ser que há 10 anos atrás a pessoa fazia no desconto simplificado. Pois é. E, Leandro, partindo para a nossa terceira pauta, a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores do mercado e a responsabilidade do contador. E o nosso primeiro questionamento aqui é em relação ao dia a dia, como a consultoria na área societária e tributária ajuda o empresário a se organizar melhor. Esse também é um assunto bastante interessante, Marcos, porque muitas das vezes quando o empresário nos procura para poder abrir uma empresa, por exemplo, na maioria das vezes ele chega lá sem conhecimento. Se bem que hoje a gente tem aí várias fontes de pesquisa, a internet está aí para poder ajudar. Mas o empresário ele não tem muito conhecimento. Por exemplo, na área societária, qual o tipo de empresa que ele pode abrir? Limitada, com 2 sócios, com sócio único? Qual o regime de tributação que ele vai optar para poder abrir essa empresa? Lucro presumido, lucro real, simples? São várias vertentes. São várias vertentes, exatamente, que o empresário ele vai buscar a ajuda de um profissional da contabilidade para poder ajudá-lo a tomar essa decisão. E é o profissional que tem condições justamente por entender dessa parte tributária, dessa parte societária que está dentro da legislação específica de cada área, para poder orientar aquele empresário ali da melhor maneira possível para que ele possa abrir aquela empresa, evidentemente pagando o menor imposto possível, mais uma vez, dentro da legalidade. Perfeito. Então, dentro dos regimes, a gente tem hoje o MEI, que é uma opção que a maioria dos empresários, quando começam o seu negócio, eles optam por ter um custo muito baixo e com o tempo eles vão crescendo, de repente tem que mudar de regime. Então, dentro de termos práticos do dia a dia de um profissional de contabilidade, ele vai buscar essas informações para poder passar para o cliente e orientá-lo qual que é o melhor caminho. Da melhor forma. Que ele vai estar seguindo. Perfeito. Leandro, além da sua atuação no escritório contábil, você também está frente a 2 entidades, né? Que é o SESCO e a ESCO. Me corrija se eu estiver errada, mas são entidades que visam, né, associar empresas de serviço contábil com o objetivo de integrar e desenvolver a classe contábil. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente um pouco dessas 2 entidades e como elas têm feito, qual que é o papel delas para desenvolver e fortalecer a nossa profissão. Ô Bia, a definição que você deu foi perfeita. Muito obrigada. O objetivo de se associar, né, tem a ESCOM, que você citou, que é a Associação das Empresas de Serviços Contábeis. Que é daqui de Volta Redonda, de Volta Redonda. E tem o SESCOM Sul Fluminense, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, que tem uma abrangência maior que pega as cidades do Sul Fluminense. Tá? Em ambas entidades, justamente dentro do que você falou, são os profissionais se encontrarem primeiro para poder fortalecer a classe, como você disse. E isso é o mais importante, porque o associativismo ele tem essa característica. Trazer troca de ideias, promover debates entre os associados. Vem aí agora, nós falamos no começo, a questão da reforma tributária, que isso vai ser agora um assunto de um momento. Promoção de cursos, de palestras, até confraternizações. Acontece que é um momento ali mais descontraído, que os colegas de profissão têm a oportunidade de sair daquele ambiente de trabalho mais descontraído. Desvencilhar um pouco da rotina do dia a dia, né? Isso. E essa convivência nas associações, ela faz com que haja um crescimento por esse network que acontece, mas principalmente que tenha um conhecimento técnico, respeito pelo profissional, questão da ética.
Com certeza. Isso aí é uma coisa muito importante que é trabalhada na associação, que, na verdade, isso já vem do nosso Conselho Sim. Federal, né? E isso tem que ser reforçado no respeito, no companheirismo dentro da profissão com os colegas que estão na mesma profissão. Eu acho muito interessante esse avanço de como os profissionais têm pensado hoje em dia e a importância dessas entidades no meio dos contadores. Eu vejo muito pela minha cidade, que é uma cidade pequena, e então ali meu avô fala que no princípio, muitos anos atrás, tinha muita rixa entre os escritórios de contabilidade, os contadores, porque eles ali acabavam competindo o mesmo público. E hoje a gente vê a importância, né, de estar junto de outros contadores, de outros profissionais, exatamente para ter essa troca de experiência. Às vezes uma coisa que você está passando dentro do seu escritório, eu já passei, e a gente pode estar tendo essa troca. Então eu acho muito, muito valioso essa ideia das entidades e dos contadores estarem mais unidos exatamente por essa troca e em prol da nossa profissão. Sim. É uma troca de saberes, né? Sim. É uma troca de informação, de conhecimento, que faz muita diferença. Que às vezes algo que a gente tem mais domínio, o outro não tem. E aí quando você começa a ter aquela troca com aquele profissional da sua área, você descobre outras coisas diferentes que às vezes você nem tinha aquilo em pensamento. Sim. Uma percepção dentro disso que nós estamos conversando, que nós precisamos, enquanto profissionais, ter, é que nós não somos... a gente é concorrente, evidentemente, Com certeza. tá? Como toda a área de atuação, Sim, com toda a profissão. existe a concorrência. Sim. Existe. Mas a gente não precisa ser inimigo. Não, Perfeito. jamais. Porque a concorrência sadia, ela faz parte do processo. E quando existe o respeito, quando existe a contribuição para o crescimento do colega. Boa vizinhança ali, né? Entre os Sim. contadores. Isso te abre até portas, né? Sim. Exatamente. Então, isso que... E é esse que é também a importância de se associar. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho a oportunidade de tirar dúvidas com colegas. Colegas me ligam para poder tirar dúvida. E sempre que eu posso, eu contribuo. Porque, como você falou, às vezes um problema ou uma dúvida que eu estou passando no meu escritório pode ser a dúvida do colega. Sim. Sim, E com que às certeza. vezes, por eu já ter tido aquela experiência prática, eu posso estar compartilhando com o meu colega para poder Auxiliando. até evitar dele ter que perder Sim. aquele tempo Sim, para poder encontrar uma solução que eu já tenho. Sim. E essa troca é fundamental, principalmente para faz essa muita parte. diferença. Óbvio, claro, tem as partes boas, mas em relação à resolução de problemas, que eu acho que é o que acaba gerando um pouco mais de dor de cabeça de forma geral para todo mundo, ter alguém que, poxa, um colega de profissão que já passou por isso ou que tá passando por aquilo, às vezes vocês dois estão passando pelo mesmo problema, vocês se juntam, conseguem resolver, não precisa lidar com o problema sozinho. Sim. Isso aí. Com relação à sua experiência, que você tem uma grande experiência nessa área, algum erro clássico que já aconteceu, que você ficou na sua memória, que você geralmente costuma alertar os seus clientes para que não ocorra novamente? Isso tem vários, né? Tem várias coisas que acontecem que mesmo às vezes a gente falando, o empresário, né, o cliente acaba cometendo. Mas Sim, nós temos aí a obrigação, nosso papel é orientar o cliente para evitar com que ele erre, né? Evidentemente, para que ele certeza. faça da melhor forma possível para mitigar o erro. Mas é muito... até no passado, por exemplo, a questão de cartão de crédito, o pessoal acabava tirando menos nota do que vendia de cartão. E a gente sabe que teoricamente, toda operação feita, todo faturamento, ele tem que ser acompanhado de um documento fiscal, né? Que no caso seria a nota fiscal. nada fiscal. E aí, na época, mesmo a gente alertando, teve uns clientes que acabaram sendo autuados, porque naquela ocasião eles tiraram um valor menor de nota. Então, Sim. é um exemplo que eu posso trazer para vocês. Então, isso é uma coisa que você costuma alertar os seus clientes. Essas é uma das, né? Entre A gente- outras, né? entre outras. Também uma dúvida. Muitos empresários, também são pessoas físicas, precisam fazer a declaração do imposto de renda e muitas das vezes eles misturam as contas.
pessoais com a da empresa. Isso é muito comum. O que esse empresário, esse contribuinte, você acha que ele deveria fazer? Qual conselho você tem? Ô, Raíssa, isso é mais comum do que vocês imaginam. Absurdamente comum. Isso é muito comum. Sim. Na verdade, isso não pode acontecer. Não pode. São duas, Se você vamos também chamar, puder trazer os entidades, riscos né, que isso tem separadas. também. Como? Se você puder trazer os riscos que isso tem também. Na verdade, assim, igual eu estava dizendo, são duas entidades distintas. Nós completamente. temos ali a pessoa física do sócio e tem a pessoa jurídica, que é a empresa. Então, existe até na contabilidade, não sei se vocês já estudaram os princípios contábeis, né? Onde que um dos princípios fala que a gente não pode misturar. Vamos pegar nesse exemplo que a gente está trabalhando, eu não posso misturar a Pessoa movimentação física, financeira da empresa com do sócio ou vice-versa. Cada um tem que caminhar vamos dizer, com o seu fluxo de caixa separado. Sim. Então, para isso que existe a formas legais do sócio auferir a renda do serviço que ele presta para a empresa. Porque o sócio nada mais é do que o prestador de serviço da empresa como sócio. Então, ou ele vai receber aquela renda através da retirada pro labore, ou ele vai receber a renda através da distribuição de lucros. Então, uma vez que ele recebeu aquilo ali, vai transferir para a conta dele e toda a movimentação, conta de água, de luz da casa dele, a compra que ele fizer de mercado da casa dele, a escola que ele pagar dos filhos, o plano de saúde que ele pagar da família, tudo isso entra na movimentação pessoa física dele. E a empresa é separado. A empresa vai ter lá, vamos supor, uma prestadora de serviço. Ela vai prestar os serviços, vai emitir a nota fiscal e ela vai ter os custos da empresa, despesas. Vai pagar funcionário, vai pagar fornecedor, vai pagar água, vai pagar luz. Sim. Então, isso tem que caminhar separado. Mas falo para vocês que essa é, dentro da prática de um escritório de contabilidade, uma das dificuldades maiores que nós temos. Isso não só para as grandes empresas, né? MEIs também tem muita essa dificuldade, ainda mais por ser uma pequena empresa, de estar misturando pessoa física com pessoa jurídica. Às vezes só declara a parte jurídica, né? Que a declaração anual do MEI, ela é obrigatória de ser entregue, independente de faturamento ou não. Mas às vezes não sabe que ela tem que declarar também em pessoa física. Que aí cada caso é um caso. A gente faz o cálculo para estar colocando esse faturamento em pessoa física. Mas tem muito esse caso deles misturarem essas contas, né? Esse é outro detalhe. Porque imagina vocês, o sócio da empresa recebe o valor de uma nota fiscal que ele emitiu pelo serviço que ele prestou, ele recebe, em vez do dinheiro entrar na conta da pessoa jurídica, entra na conta da pessoa física. Sim. Aí a coisa começa a embolar. Porque lá na frente, se a Receita Federal chamar essa pessoa e junto com a sua empresa para poder prestar esclarecimentos, a tendência dele se enrolar é muito grande. Muito grande. Porque como que ele vai justificar que aquele dinheiro entrou lá? Qual que é a origem daquele dinheiro? Até ele conseguir explicar aquilo, ele pode até conseguir explicar, mas vai dar trabalho. Sim. E ainda pode ter muitas desvantagens agir dessa maneira, misturar as contas, tanto pessoa física como jurídica. Porque, por favor, complemente. A gente vê que o imposto de renda de pessoa física tem uma margem muito alta da alíquota, né? A alíquota é um valor muito alto. Então, dependendo, você acaba sendo até mesmo um prejuízo se você não sabe separar as duas contas. Com certeza. Isso entra, Raíssa, a questão, mais uma vez, do planejamento tributário. Sim. Porque quando o sócio da empresa ele consegue manter a sua empresa financeiramente saudável, com um controle operacional saudável, separando as contas de pessoa física com pessoa jurídica, ele vai chegar e vai conseguir distribuir lucro. Sim. E a distribuição de lucro, ela não tem tributação na pessoa física. Ela é isenta. Ou seja, em vez dele pagar 27,5% daquele dinheiro que está entrando na pessoa física dele, ele não vai pagar nada. Mas por quê?
ele justificou a entrada daquele dinheiro na pessoa física através de uma operação legal, que foi a empresa dele. Sim. Que teve lá seu faturamento, teve suas despesas e seus custos, apurou o balanço e distribuiu o lucro para o sócio de forma legal. Sim. Se a Receita Federal, por exemplo, for auditar tanto a pessoa física do sócio quanto a empresa, vai estar tranquilo, porque está tudo ali documentado, tudo lastreado. Então, é sem problema. Sim, Agora, Por isso que infelizmente, também é extremamente importante manter separado. Sim. com certeza, isso é fundamental. É um dos princípios básicos de uma boa gestão. Sim. Hoje em dia vale muito mais a pena você estar em conformidade com a lei, né? Porque você Com pode certeza. ter desses benefícios e a chance de você cair numa auditoria por uma Receita Federal vir fiscalizar é muito grande hoje em dia por conta do avanço da tecnologia, o cruzamento de dados que tem acontecido. Então, é sempre melhor estar ali em Sim. conformidade direitinho. É bom e velho, melhor prevenir do que remediar, né? Não vamos, Isso. não vamos Certeza. pagar para ver, né? Exatamente. Quando a gente citou aqui planejamento tributário, alguns erros comuns que acontecem, a consultoria, tem alguma história minimamente curiosa ou algo mais comum de se acontecer que gerou um problemão por um planejamento mal feito? Olha, eu estou me lembrando aqui de uma situação que aconteceu com declaração de imposto de renda de pessoa física. Eu faço a declaração de uma senhora, há alguns anos ela faz comigo. Mas acho que uns 2 anos atrás, ela cismou que ia fazer com uma outra pessoa e por questões até de valores. E a declaração dela, os honorários que na época foi cobrado, é um honorário mínimo, porque a declaração dela é uma declaração teoricamente simples de fazer. Então, mas enfim, ela resolveu fazer lá com uma pessoa que era da igreja dela, que queria ajudar ela. E aí ela fez a declaração. É um direito que a pessoa tem, Com né? certeza. A gente não pode questionar isso. E tudo bem, ela foi lá e fez. Passado um tempo, a declaração entrega em maio, né? Sim. E quando foi mais ou menos em setembro, ela me procura desesperada, porque a declaração dela caiu na malha fina. Eu combinei com ela, para ela poder estar indo, né? Para mim poder entender o que Avaliar a estava situação. acontecendo, Né? Sim. entrar lá no ECAC da Receita Federal, para poder ver exatamente qual que era... Qual que era o erro ali. qual que era o erro, qual que era a pendência. E quando ela chegou lá, que eu abri o ECAC, que eu vi, o que aconteceu? A pessoa que fez para ela deixou de declarar um rendimento dela. Deixou de declarar o rendimento. Mas se fosse só a pessoa ter deixado de declarar o rendimento, Tudo bem, né? tá tudo Sim. bem. Mas o problema foi o quê? Que como que esse rendimento foi omisso, a pessoa apresentou a declaração como deduções legais. Nossa. E aí, quando passa o prazo da declaração, quando a gente vai retificar, você não pode mais mudar o regime tributário. Automaticamente, ela pode retificar, mas como que foi apresentada por deduções legais, teria que manter esse regime. Conclusão. Se ela tivesse feito de forma adequada, dentro do prazo, ela teria pago em torno de R$ 1.500. Estou arredondando aqui. Com o erro que aconteceu, por conta disso que eu relatei para vocês, ela pagou R$ 11.700. Meu Deus do céu. Aí, Marcos, É uma foi o diferença que você gritante. falou ali há pouco, barato saiu caro. Exatamente. Entendeu? Com toda E certeza. assim, pasmem, que eu vou caríssimo. falar para vocês aqui agora. Foi um contador que fez isso. Gente. Não foi nem leigo. Para piorar, assim, Tô claro, chocada. não vou falar nome. Não, Não. sim, Ela- com ela- certeza. Até queria que eu ligasse para ele. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer não, isso, não é porque necessidade. o erro não tá cabe aqui. a você. É uma questão aí que
Depois, se a senhora achar conveniente, a senhora conversa com ele. Não cabe um contador Exatamente. contatando o Infelizmente, outro por conta de um erro, né? inconsistência. Eu não conheço pessoalmente, eu não conheço esse colega, ele não faz parte de uma associação que eu possa ter contato. E eu não estava ali para poder julgar ninguém e muito menos entrar em conflito. Eu só queria, ali naquele momento, resolver o problema dela, que eu tinha que tirar a declaração dela da malha fina, que estava lá, e eu não tinha outra coisa para fazer, a não ser fazer o que eu fiz, não tinha outro jeito. E ela ficou muito chateada, evidentemente. Com né? certeza, Com até porque certeza, acho que ela deve ter perdido o chão, de 1.000 para coitada. 11 mil reais. É, Muito E por uma dinheiro. coisa que ela foi colocando, ela saiu de um profissional para ir por outro por conta de valores ali. Que no final... No final, Custou a muito mais diferença... caro, barato, é. saiu caro. E acredito que não seja uma diferença exorbitante entre um e outro, né? Não. Porque tem uma margem ali. Não, diferença Exatamente. pouca, mas assim... acaba uma sendo diferença uma média do que pouca. os contadores costumam É, cobrar tem por uma declaração, margem, mais sim. ou menos. Acaba que um pouquinho Nossa, mas ainda tô em pouquinho choque aqui, que esses que lá. 11 mil reais Virou- é muito. Mas foi, gente... é loucura. Eu assim, como... Exatamente. Eu, como profissional que faço as declarações ali, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu sofro junto com a pessoa. Sim. Não, com certeza. Porque, tudo bem, você tem que pagar imposto, eu não estou aqui Sim. para poder, né? Não vamos discutir isso aqui. Mas você pagar o imposto que não Que precisava poderia ter ser sido evitado, pago, é? Precisava ter sido pago. aí dói, tá? Dói. Dói. Já é difícil pagar imposto, né? E algo que não precisava. Agora Exatamente. pagar, ela teve um prejuízo de mais de 10 mil reais. Então, são erros que isso mostra que, por mais que nós estejamos atualizados, nós temos que estar muito atentos. Com certeza. Porque é um minuto de bobeira que a gente dá e que a gente pode cometer uma falha. E uma falha que pode custar mais de 10 mil reais. Exatamente. É loucura. É um carro. Exato. Tinha um carro, umas 3 motos. Uma moto. Não, hoje Que em dia um carro tá muito caro. Não, sim, mas, tipo assim, querendo Uma ou não, moto. de qualquer Acho forma, que uma 11 mil moto. reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá mais dependendo, né? Igual, por exemplo, Ainda mais ela hoje é em uma dia, senhora né? que é aposentada. Exatamente. Entende? É. Então, assim, ela tem, né? Teve certa condição de arcar com esse prejuízo que ela acabou ficando. mas Imagina é um se a outra dinheiro que pessoa. com Dinheiro certeza que faz faz falta muita para ela. diferença. Sem sombra de Então, Com certeza. Isso eu dei o exemplo aqui como pessoa física, mas eu poderia trazer outras coisas aqui, né? Que acontecem, que Imagino. infelizmente acaba sendo erro, né? Pois é. Perfeito. Vamos para nossa rodada de mitos e verdades, então? Vamos lá. Vamos lá. Se eu Ih, gente. Se eu faço um modelo simplificado, eu preciso dos comprovantes? Olha, sim, é verdade. Por quê? A gente precisa de ter ali os comprovantes de rendimentos, principalmente. Despesa nem tanto. Sim. Porque, no caso, como eu disse anteriormente, os comprovantes de despesa não vai fazer diferença para o modelo simplificado, né? Mas eu tenho que ter a documentação que vai estar me dando respaldo para mim poder apresentar a declaração. Porque o próprio nome fala, é declaração. Sim. Eu estou declarando aquilo ali. Mas a Receita pode, em qualquer momento, olha, você declarou essas informações aqui e eu preciso ver os documentos. Preciso de uma comprovação. Uma comprovação. Evidentemente que hoje, por conta da questão do cruzamento de informações, isso hoje já é praticamente automático. Sim. Mas é uma verdade. A gente precisa de ter os comprovantes. Manter ali guardadinho. Isso. Perfeito. Não. Durante 5 anos. Tá? Que é o prazo prescricional. Sim. Que a Receita Federal pode fazer uma auditoria. Outra frase que a gente tem aqui é a seguinte. Declaração conjunta, ela sempre diminui o imposto. Isso é mito ou é verdade? É mito. Vai depender do planejamento tributário que a gente fizer. Ela pode aumentar, ela pode diminuir, mas ela pode aumentar também. Sim. Então, Entende? é mito. É mito. Perfeito. É mito. Perfeito. Uma aqui que muita gente costuma cair também.
Pequenas empresas podem ficar despreocupadas quanto às obrigações, porque a Receita Federal só fiscaliza empresas grandes. É mito. É mito porque, mais uma vez, hoje, com as informações eletrônicas que a Receita Federal tem, até no sentido, Bia, você citou aí a questão de obrigações, hoje as empresas, pequenas empresas, elas, enquadradas no Simples Nacional, por exemplo, elas têm obrigações como as grandes empresas Sim. têm. Claro que são menos obrigações. Em algum momento mais simplificado, que de simples não tem muita coisa não, mas enfim, tem uma simplicidade maior, mas tem que apresentar. Então isso daí é mito, não existe. Perfeito, Todo empresário que tem uma empresa, ele precisa de tomar cuidado, porque a Receita Federal, cada vez mais, ela está de olho. Sim. Excelente. Tá ótimo. Indo para nossa última pauta agora. Como se preparar para um mercado de trabalho? Leandro, eu queria que você desse uma dica para quem quer seguir na área tributária, societária, ou então empreender, como no seu caso, da sua família, de abrir um negócio. Qual dica que você daria para esse jovem hoje? No meu ponto de vista, uma dica simples. Estudar muito. Estudar, aprender, buscar conhecimento. São palavras meio que sinônimas, mas para poder mostrar a importância de estar se atualizando. A gente até há pouco falou. Eu, com o tempo de profissão que eu tenho, primeiro que eu não sou melhor do que ninguém. Começa por aí. Na nossa vida, principalmente como profissional, a gente está cada dia aprendendo. Sim. Eu tenho, assim, preocupação de chegar perto de uma pessoa e ela dizer para mim que sabe tudo. Então, isso não existe. Nós estamos aqui para poder aprender. E, principalmente, quando se fala da questão técnica, nós temos que buscar mesmo conhecimento. Então, fazer uma universidade, depois buscar uma pós-graduação. Hoje em dia, nós temos a internet. Que ajuda Que é uma mão muito, na roda. A facilita internet muito. hoje, você Muito entra na acesso. internet, Sim. Você acha de tem tudo? lá inúmeras informações que vão Sim. contribuir para a nossa profissão. Tem inúmeros cursos também de pessoas qualificadas. Não é qualquer coisa que a gente vê na internet, um videozinho de 1 minuto falando que vai te ensinar tudo. Não existe isso. Mas tem plataformas de profissionais da contabilidade que são excelentes para aprendizado, para diversas áreas da contabilidade também, né? Vou dar um exemplo, Raíssa, para vocês entenderem. O Conselho Regional de Contabilidade, ele disponibiliza vários cursos. Vários cursos, Sim. exatamente. E, inclusive para Mensalmente, estudantes. aham. Hoje em dia, Sim. porque precisa do acesso do CRC, né? Só que muitos estudantes não sabem que podem fazer o CRC de estudante e Isso, tá pra ter participando acesso de à vários plataforma, cursos exatamente. que mensalmente o CRC ele disponibiliza ali, tem uma grade, tem cursos que são presenciais, tem muitos cursos que são online, Online. exatamente para pessoas de fora. E é essa busca de conhecimento constante, né? E salvo engano, Bia, todos esses cursos vêm com certificado. Vem. Vem, São né, com certificados. Certificados e Sim. para estudante é muito bom porque gera horas também. Sim. Exatamente. Olha só, no caso dos estudantes, até fazer uma observação, porque eu acredito que esse podcast aqui vai estar chegando a muitos estudantes de ciências contábeis. Sim, O cadastro como estudante no CRC, ele é gratuito. Sim. com certeza. Não tem anuidade. Você só precisa Depois- comprovar a sua matrícula em Isso. alguma universidade. Exatamente. E esses cursos, como você disse, Bia, ele tem tanto presencial quanto online. E a maioria hoje é online, principalmente Sim. pós-pandemia, Uhum. isso ficou mais evidente. Sim. Mas, por exemplo, está tendo um agora que é presencial sobre reforma tributária. Vai ter até dezembro. Bacana. Onde que eles vão estar Muito abordando bom. cada área. Reforma tributária para empresa do Simples, reforma tributária para farmácia, reforma tributária para clínica médica. Muito interessante. Uhum. Muito Então, interessante. Essa busca, nós profissionais da contabilidade, estudantes, futuros profissionais, Uhum. a gente tem que estar sempre buscando para poder, dentro disso que foi perguntado, a gente estar ativo no mercado e tendo conhecimento para poder Sim. prestar um bom serviço.
participar de convenções. Com certeza faz toda a diferença. A gente tem convenções, a gente tem várias coisas que agregam no nosso conhecimento, né? É uma frase que todos nós conhecemos, mas que vale sempre lembrar. Conhecimento ninguém tira da gente. Sim. Exatamente. Não, jamais. Você vai perder muita coisa, mas o conhecimento a gente não seu. perde. Uhum. Então, quanto mais conhecimento nós buscarmos, melhor vai ser para a nossa vida profissional. Sim. Perfeito, Leandro. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Com essa visão de mercado que você tem hoje, tanto tempo na área contábil, qual área que você acha que tem uma prospecção de crescimento grande hoje na parte de contabilidade para o jovem dar uma estalada de dedo, dar uma olhada? Para ficar mais ligado. Exatamente. Algo que você acha que tem um crescimento ali para os próximos anos? Na minha opinião, a área tributária. Tá? Porque não só por conta da reforma tributária, isso é lógico, né? Vai ter uma mudança significativa, como nós já falamos, mas por tudo que é a área tributária, né? Porque a área tributária, ela é uma área muito abrangente. Sim. Com certeza. E que hoje, se olharmos para o mercado, nós vamos perceber que falta profissionais com esse tipo de conhecimento. Então, eu entendo que a área tributária hoje é uma das áreas mais assim promissoras dentro da nossa profissão. Evidentemente que a nossa profissão num todo ela é muito promissora, tá? Sim. Eu até comentava, né, Raíssa, antes da gente começar, que o profissional contábil que quer trabalhar, ele não fica desempregado. De jeito Não fica. Não De existe. jeito nenhum. Isso eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça, não. É fato comprovado. Sim. A mão de obra qualificada no mercado contábil, ela está escassa. Sim. Muito. Então, aqueles profissionais que queiram realmente trabalhar, que tenham interesse, não fica sem emprego. Sim. Não Sim. fica. Exatamente. Perfeito. E, Leandro, outra questão também que acho que é muito válido para a galera se atentar um pouco. Estagiar em escritório contábil, já logo de cara, assim, faz a diferença? Ou é válido também já começar antes, né, no caso, começar no financeiro das empresas para saber como funciona? Olha, faz total diferença, Marcos, estagiar em um escritório de contabilidade. Quem tem essa oportunidade, principalmente quando está fazendo a universidade, né, fazendo curso de ciências contábeis, vai estar aliando ali a teoria com a prática. Não que a faculdade seja deficitária, não é nesse sentido que eu estou colocando. Claro que não é isso. A faculdade, ela tem o seu papel primordial na formação do profissional. Sim. Porque Mas é bom até para você ter uma noção da rotina do Ver escritório de fato contábil. como funciona, porque né? a gente entende que a gente que estuda, a prática é completamente diferente da teoria. a prática é muito diferente, né? Conforme eu contei para vocês um pouco da minha história. Eu quando eu fiz a faculdade, né? Eu já estava trabalhando e até o curso técnico, né? Como eu disse. E eu percebia que os colegas de turma que não trabalhavam na contabilidade, não necessariamente no escritório de contabilidade, mas na área de Ter contabilidade, contato com algo, né? com algo da contabilidade, eles tinham mais dificuldade no aprendizado. Sim. certeza. Sim. Porque não tinha a prática aliada à teoria. Então, Sim. isso fazia com que eles tinham mais dificuldade. Então, faz total diferença, Marcos, a questão de começar a trabalhar num escritório ou na área contábil que seja. Até Perfeito. mesmo eu sou uma experiência Sim, disso. exatamente. Porque eu demorei um pouquinho para me ingressar realmente dentro de um escritório contábil, que eu acho que ali sim é a verdadeira escola. E eu trabalhava com uma área financeira, conseguia compreender muitas coisas que eu estava estudando, mas não era aquele conhecimento específico que eu olhava assim, consegui realmente compreender o que é isso, por que que aquilo é necessário. E aí, quando eu entrei realmente dentro de uma contabilidade, tudo fez sentido. É diferente, mas ao mesmo tempo está extremamente ligado. Sim. E ali dentro do estágio que é onde vai aprender mesmo. Eu vejo muitos Exatamente. estudantes com receio. Eu fui uma delas que logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar no meu segundo período
dentro de um escritório de contabilidade e eu fui morrendo de medo. Falei assim, gente, eu não sei nada. O que eu vou fazer aqui? E lá é o lugar que você vai, de fato, aprender ali no seu dia a dia, com as suas obrigações e com outros profissionais que estão ali em conjunto também na equipe. Sim. A ideia é essa, né? O estudante começando a carreira, ele dificilmente vai chegar num escritório de contabilidade ou que seja numa empresa, num departamento de contabilidade e já começar a desenvolver funções mais avançadas. Ele vai ter que começar ali aprendendo a questão mais básica do parte fiscal. Sim. E aos poucos, à medida com que o tempo vai passando... Caminhando ali dentro, né? Exatamente. Sim. Perfeito. Você que tem um escritório contábil, de contabilidade no geral, qual comportamento você acha que é importante da gente ter como profissional para a gente começar a se estabelecer dentro da área? Qual que é o diferencial que você gostaria para sua empresa e que você busca em alguma contratação? Olha, muito além da questão do conhecimento, porque isso é uma coisa básica. Sim. Acho que qualquer pessoa, para poder prestar um serviço em qualquer empresa, ela tem que ter conhecimento. Mas ela tem que ter dedicação, tem que ter interesse, principalmente interesse. Eu costumo muito dizer isso. A empresa onde que a gente trabalha, ela pode dar todas as condições para que o colaborador ali se sinta acolhido, para que ele possa prestar ali o seu serviço, pode dar recursos, pode dar acesso a conhecimento, mas se o colaborador chegar na empresa, dentro de um escritório de contabilidade, e ele não tiver interesse, aí não tem milagre. Sim. Não tem milagre. Primeiro tem que querer, né? Tem que partir dele primeiro, Sim, porque o escritório com certeza vai estar de portas abertas para ensinar, para trilhar o caminho ali junto, para fazer ele crescer. Mas é óbvio que ele tem que querer. Tem que ter muita resiliência. Sim. Porque a profissão contábil hoje, ela é uma profissão que, querendo ou não, a gente trabalha com pressão. Sim. Completamente. Com prazos. Prazos, mais Então, prazos. nós temos que ter essa resiliência, temos que ter essa sabedoria para poder entender isso, para poder até não fazer isso que quando a gente estiver dentro da rotina, a gente até prejudicar a saúde. Sim. Porque quando se trabalha com prazo, é uma coisa assim... louca, né? Porque você trabalha ali com prazo e o tempo vai diminuindo, e aí você programa para poder fazer uma coisa, acontece um problema. Surge E outra aí, coisa, surge lidar outra com coisa. o cliente. Então, assim, tem que ter controle emocional, né? Dentro dessa resiliência, tem que ter um controle emocional muito grande para poder não deixar com que o estresse prejudique O rendimento o dia a também. dia, o rendimento. Exatamente. Sim. E acho que a adaptabilidade também é algo que é de extrema importância, assim como você citou, que você passou por várias áreas dentro do escritório contábil. A Raíssa também fez esse ciclo todo dentro do escritório, né? Então, acho que é uma das coisas que está muito atrelado também à proatividade, à curiosidade. Sim. Eu acho que a curiosidade é um elemento-chave, né? Que a gente precisa ter. Se a gente não tiver curiosidade, a gente não tem interesse. Qualquer profissional, ele tem que, primeiro, é o seguinte, além dele ter tudo isso que nós falamos, ele tem que saber o que está fazendo. Sim. O porquê que ele está fazendo. Entender o processo. Né? Entender o processo. Passo a passo. Porque ele entendendo o processo, ele vai ter mais condições de encontrar soluções Sim. para algum E talvez problema. identificar os erros, né? Porque quando você faz algo no automático, você faz aquilo todo dia, você Exato. nem pensa no que Sim. você está fazendo. Quando você começa a entender o processo, da onde aquilo vem, para onde eu Sim, tô faz toda a levando isso, diferença. você consegue identificar se teve ali um processo no meio do caminho, você conseguir solucionar algo que vier. Então, é interessante ter realmente esse entendimento Exatamente. da atividade, Sim. da tarefa ali que você tá entregando. Perfeito, isso aí mesmo.
Por aí. Perfeito, Leandro. Eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui junto com a gente, por ter trago sua experiência, o conhecimento. Foi um insight muito valioso para a gente ter a dimensão que o imposto de renda não é só uma obrigação, né? Por trás tem um planejamento estratégico, tem as suas obrigações e que o papel do contador tem sido cada vez mais estratégico nessa nova vertente. E fundamental também, né? Em tudo que abrange toda essa parte financeira, querendo ou não, é de suma importância. Mas, Leandro, assim como a Bia citou, foi muito gratificante ter você aqui conosco, partilhando das suas experiências de forma prática, simples, e também trazendo dicas, não só para os contadores que já atuam na área, mas também para os estudantes que estão começando agora na jornada de trabalho ou estão procurando uma jornada de estágio. Então, isso foi fundamental e a gente gostaria de te agradecer principalmente por isso. Sim, Tem muito algo obrigada. que você queira acrescentar? Só agradecer por essa oportunidade que eu tive de estar aqui junto com vocês. E depois que outras pessoas assistirem ou ouvirem esse podcast e poder contribuir, né, com a nossa profissão. Exatamente. Que eu contribuindo, a nossa profissão crescendo, todos crescem juntos. Sim, com Né? certeza. Então, e deixar assim até como uma mensagem final para os estudantes, futuros profissionais, meus futuros colegas de profissão, que é uma profissão extremamente valiosa, uma profissão extremamente promissora e que qualquer coisa que ouvirem diferente disso, finjam que não estão ouvindo, porque é uma profissão realmente maravilhosa que tem, assim... Um potencial de crescimento. Com Né? certeza, um você potencial lida de com crescimento. todos os tipos de pessoas, todos os tipos de clientes, diversas áreas. Então, assim, continue no caminho, porque vocês, né, não só vocês que estão aqui, mas os demais estudantes estão num caminho que eu assim espero que não se arrependam. Sim, Perfeito. com certeza, perfeito. Eu queria agradecer também por você ter vindo, pelo seu conhecimento, por explicar um pouquinho como funciona a contabilidade, um escritório, lidar com pessoas físicas, jurídicas, foi muito enriquecedor. E também siga a gente nas nossas redes sociais, a gente fica por aqui, até o próximo episódio. Esse foi o nosso último episódio dessa temporada. Fechamos com chave de ouro, com o Leandro aqui contribuindo mais um pouquinho com a gente. E é isso, gente. Fiquem ligados nos próximos episódios. Temos aí com uma próxima temporada para vocês, trazendo mais ainda conhecimento. Perfeito. Foi uma honra ter todos vocês aqui conosco nesse momento tão especial pra gente, né? Desse projeto que saiu do papel. E, olha, compartilhe com a galera. Esteja cada vez mais junto conosco. Se vocês gostaram dessa primeira temporada, assim como nós, aprendemos muita coisa. Creio que vocês também aprenderam. Com todos os profissionais que estiveram presentes aqui com a gente. Sim. Então, aguardem que teremos mais logo mais. E esse foi mais um Cash Talk.